Olá pessoal, essa aula aqui tem o objetivo de mostrar para você como criar um usuário IAM na AWS. A gente criou uma conta anteriormente e essa conta, quando ela é criada, ela disponibiliza um usuário root, aquele usuário que é o principalzão, é o super poderoso, que você deve ter muita cautela ao utilizar. Então, como esse usuário root não é para ser utilizado trivialmente, ele é só para casos extremos, especialíssimos, a gente deve utilizar usuários IAM. Vamos ver como é que faz para a gente poder criar usuários IAM, evitando assim o uso do usuário root. A gente vai procurar aqui o console da AWS, né, para fazer login. E vamos fazer login aqui no console. Bom, já fiz login algumas vezes, é natural que ele tenha aqui alguma memória do que aconteceu antes. Vários usuários foram criados aqui. Mas vamos fazer de conta que essa é a primeira vez que você está logando e você, ao criar a conta, logicamente memorizou o número da conta, aqui ó, o ID da conta, e você quer logar. Só que tem um detalhe, essa conta aqui é para você logar com um IAM e username, é para você que já tem um usuário IAM criado, você vai logar nessa telinha aqui. Para a gente, nesse momento agora, como a gente combinou aqui de fazer de conta que a gente não tem nenhum usuário IAM, a gente vai logar com o usuário root. Então você vai escolher essa opção aqui, ó. As credenciais que você vai fornecer aqui são as credenciais que você forneceu ao criar a conta. Então você vai fornecer o e-mail que você utilizou na criação da conta. Ele vai pedir aqui o PIN do meu Windows. É só uma formalidade, isso aqui não vai adiantar de nada, porque você vai ter que digitar a senha de qualquer jeito. Ele vai pedir a sua senha, a senha do usuário root, que é super sinistra, é um lance que você deve guardar 7 chaves, jamais se descuide disso. E sign in. Quando você escolhe sign in, porque eu já configurei anteriormente a segurança do usuário root para ser feita em 2 etapas, ele vai pedir o código MFA. MFA é Multifactor Authentication. Então esse Multifactor Authentication ele requer que você tenha instalado no seu telefone um dos aplicativos capazes de servir esse código que vai ser digitado aí. Então você vai abrir o seu celular, vai abrir o código, depois eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês como é que é isso, e você vai digitar o código que ele disponibilizou específico para essa finalidade. No meu caso aqui é 234-682. Não tem problema você visualizar esse código ou outra pessoa qualquer, porque esse código é mutante, ele fica sendo gerado de tempos em tempos, então nunca vai coincidir de ser o mesmo para a mesma finalidade. Ok, loguei no console e os serviços que eu utilizei recentemente, eles estão listados aqui. O serviço que nos interessa é o IAM. Se ele não estivesse aparecendo aqui, o que é natural que aconteça quando você faz o seu primeiro acesso, você vai digitar IAM aqui, vai pesquisar e vai acessar pela busca. Beleza, quando você acessa IAM, ele mostra para você uma visão panorâmica de como é que você está fazendo para gerenciar os seus usuários. Aqui, ele está dizendo para mim, ó, você tem 7 usuários. Ok, a gente sabe que essa conta aqui já apanhou tudo que tinha que apanhar, né? Porque ela é uma conta utilizada para estudo, para gravação de aula e tal. Mas a gente vai fingir que não tem nenhum usuário e vamos criar o nosso primeirão aqui. Então vamos aqui em Users. E vamos criar nosso primeiro usuário, Create User. Vamos criar um usuário com um nome bem comum aqui. Vamos criar um usuário chamado Roberto. Beleza, digitou aqui o nome do usuário, ele tem algumas exigências quanto ao nome, né? Você pode colocar virtualmente quase qualquer coisa aqui, mas não vai abusar, né? Não vai complicar demais para não ficar difícil para você logar depois. Aqui a gente vai prover acesso do usuário ao console, né? Senão você não tem graça nenhuma você criar um usuário sem acesso ao console. Ele não vai poder fazer nada. Se bem que esse nosso usuário aqui, o objetivo desse exemplo é ele não poder fazer nada mesmo, mas vamos seguir. Aqui você tem a opção de permitir que uma senha seja gerada para o seu novo usuário, ou você pode criar uma senha customizada digitada por você mesmo, obedecendo a essas características aqui, ó.
no mínimo 8 caracteres e uma combinação de 3 desses tipos de caracteres aqui, ó. Letra maiúscula e minúscula, de A a Z, número de 0 a 9 e símbolos desses que estão incluídos aqui. Vamos lá criar uma senha customizada, muito simples, inclusive, que você vai poder visualizar, porque é uma senha só para estudo. Vamos lá, criar aqui uma senha com nome de fruta aqui. Vamos criar tangerina, cerquilha 1. Beleza. Então, aqui também ele oferece para você o seguinte, a possibilidade de você obrigar o usuário a trocar a senha no primeiro login. É lógico que a gente vai querer fazer isso, né? Se você logou como usuário root, ou seja, você é uma pessoa, e isso é uma regra muito importante, para cada pessoa um usuário. Não se compartilha o usuário de AWS. Se você vai acessar a AWS numa conta qualquer, você precisa ter um usuário só para você. Então ele está dizendo o seguinte, que o usuário deve trocar a senha no seu primeiro login, porque você é um usuário e está criando uma senha para outro usuário. Isso não é legal, nem para você que está sabendo a senha do cara e nem para ele que tem a senha dele conhecida por outra pessoa. Então você vai deixar isso aqui marcado, se não tiver marcado você marca, e aí você vai para o Next. Quando você dá o Next, ele vai dar a você a possibilidade de você adicionar esse usuário a um grupo, copiar permissões de algum outro usuário, ou você criar aqui uma policy, que a gente vai ver o que é depois, para esse usuário. O mais comum de se fazer é adicionar o usuário a um grupo, e nós não vamos fazer isso agora porque a gente quer criar um usuário bobão. Deixa ele sem grupo nenhum, ele vai ser um usuário que não pode fazer nada. Então vamos dar um Next. E agora ele vai mostrar aqui os detalhes do usuário que você está criando e você dá um Create User. Beleza, criou o usuário, não é ele que está logado nesse momento. É importante você lembrar que quem está logado aqui é o usuário root. Está lá em cima exibindo aqui o usuário root. Ok? Então agora a gente vai fazer o sign out para a gente tentar logar com o usuário que a gente criou. Vamos aqui, sign out. Leave. E vamos fazer login com o nosso novo usuário. Sign into console. E agora sim, aquela tela que a gente teve que mudar antes, dizendo que queria fazer login com o usuário root, não vai ser mais preciso a gente clicar nesse botão aqui embaixo, porque você de fato agora vai fazer o login com o usuário IAM. Então você vai colocar aqui o ID da senha. Ele já está memorizado aqui pelo navegador. E vai colocar o username do usuário IAM que você acabou de cadastrar. E o username dele, não sei se você lembra, é Roberto. Roberto. E o password dele é aquele nomezinho de fruta que a gente colocou lá. Eu vou inclusive exibir o password aqui, não tem risco nenhum, que a gente não vai usar isso para mais nada. Tangerina, cerquilha 1. E vou dar um sign in. Quando for fazer o sign-in, quando for fazer o sign-in, ele vai mostrar para você a senha onde você vai ser requerido, a tela onde você vai ser requerido a trocar de senha. Você vai botar a senha antiga aqui, e vai colocar a nova senha aqui. Essa eu não vou exibir para você, porque é a senha definitiva do cara. Beleza, ele trocou, o navegador já quer memorizar, mas eu não vou permitir, eu vou escolher que eu nunca quero fazer isso. E ok, então agora você está vendo aqui o console da AWS totalmente vazio, porque não existe um registro de nenhum serviço que tenha sido utilizado. A gente vai procurar aqui o IAM e vai entrar nele de novo. Dessa vez, lembrando que você está logado com um usuário bobão, o Roberto, que não pode fazer nada, não tem poder nenhum. Quando você
abre o serviço IAM, ele já vai logo avisando para você, olha, você não tem poder de fazer nada aqui não, você não pode criar usuário, você não pode listar usuário, você não pode nada. Você, Roberto, precisa pedir ao administrador da sua conta, ao administrador da segurança da sua conta, para que conceda a você algum poder. Então, como o Roberto ele não pode conceder a si mesmo policies, direitos, né, acessos, quem vai fazer isso para ele é o usuário root. E a gente vai voltar aqui, fazer um sign out e entrar com o usuário root. Então seria uma trabalheira danada a gente fazer esse rolê todo aqui para poder trocar de usuário. E eu vou mostrar para você um recurso que é uma coisa nova, assim, isso é recente na AWS, que permite que você tenha duas sessões no mesmo navegador aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou voltar com o Robertão aqui. Dessa vez eu não sei mais a senha dele porque ele trocou, mas faz de conta que é ele que está logando aqui. Então a gente vai digitar a senha dele aqui. Fizemos o sign-in. Aí você diz, pô, mas você não ia entrar com um usuário mais poderoso para poder conceder acesso ao Roberto? Sim, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais prática. Eu vou aqui. Primeiro que você pode, se não tiver autorizado aqui, ó, multi-sessão, aqui está Turn Off Multi-Session Support. Por que ele está dizendo Turn Off? Porque eu já fiz o Turn On. Em algum momento eu cliquei aqui e escolhi Turn On Multi-Session Support. Isso aqui ligue o suporte a multi-sessões. E o que está dizendo aqui é para eu desligar o suporte a multi-sessões. Eu não quero fazer isso agora porque, como eu já liguei antes, pretendendo utilizar a multi-sessão, eu vou deixar do jeito como está. O que eu vou fazer aqui é meramente pedir para ele adicionar uma sessão nova. Então, essa sessão nova pressupõe-se que ela vai ser uma sessão para um outro usuário. Não tem por que você criar duas sessões com o mesmo usuário, logando nas duas sessões. Nessa sessão aqui, eu vou logar com o usuário root. Porque lembre-se que a intenção é eu logar com um usuário poderoso para eu poder conceder poderes ao usuário Roberto, que está sem poder nenhum. Beleza, entrei aqui, next, ele vai pedir a senha do usuário root. Vai pedir a autenticação de multifator. Opa! Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, digitei errado a senha. Isso é ótimo. Saber que as coisas estão funcionando, né? Bom, o mesmo código que eu usei no MFA antes, ele ainda está aqui no meu telefone. Eu vou esperar um pouquinho para ele emitir outro. 137092. E agora sim, o login feito apropriadamente. Bom, eu estou aqui logado como root nessa sessão e nessa sessão aqui eu estou logado como Roberto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a ferramenta para gerenciar os usuários IAM, vou exibir aqui os users, vou tentar encontrar o nosso querido Roberto aqui, está aqui o Roberto. E vou fazer o seguinte, para poder ficar bem simples, a gente não gastar muito tempo configurando detalhadamente o que o Roberto pode, o que o Roberto não pode, eu vou fazer uma coisa aqui que não é recomendável, né? Você deve sempre atribuir direitos, poderes, permissões para usuários na medida do estritamente necessário, nunca mais do que eles precisam. No caso, como eu não tenho um usuário super poderoso, é o meu primeiro usuário, a gente está fazendo de conta que é o primeiro usuário que eu vou criar e eu quero utilizar ele para poder gerenciar os outros usuários, então eu vou adicionar ele num grupo aqui. Aqui. Add user to groups. Okay. Ele vai mostrar para mim os grupos que eu utilizei recentemente. Vamos adicionar o usuário a esse grupo aqui, ó.
Access Admin Group. Beleza? Então o Roberto vai passar a fazer parte desse grupo aqui. A gente está vendo aqui o sumário do Roberto. Se a gente procurar aqui embaixo, vamos ver que essa lista que estava vazia aqui, que é a lista dos grupos de que ele é membro, ó, User Groups Membership, né, ou seja, a associação do usuário a grupos, ela estava vazia. Agora ela contém aqui Access Admin Group. Isso é um grupo que contém acessos muito poderosos, inclusive para criar outros usuários. Vamos dar uma olhada na outra seção aqui, para a gente identificar como é que aparece agora a situação do Roberto na outra seção. Vamos dar um F5. Ok, vamos entrar aqui no IAM. E agora você vai identificar que o Roberto, é ele que está logado aqui, ó, Roberto. Você vai ver que ele pode listar usuários, ele consegue ver a si mesmo e aos outros. E ele consegue fazer muitas outras coisas, entre elas, atribuir acesso para outros usuários. Vou pegar aqui o João. Ó, o João, ele é membro do Alexa for Business Device Setup, que esse grupo aqui é só meramente ilustrativo, né? Não tem contexto aqui no que a gente está fazendo. Administrator Access, ele também está nesse grupo aqui. E a gente vai colocar ele no outro grupo. Vamos colocar ele num grupo personalizado. Aqui, ó. Ele não está no grupo, não adianta eu pesquisar aqui, né? Então eu vou colocar aqui. Vamos selecionar aqui grupos. Add User to Groups. E a gente vai ver aqui o grupo recentemente utilizado, o grupo que eu acessei recentemente, é esse aqui, Superpower Groups. Você poderia pesquisar outros aqui, né? Mas eu vou adicionar esse aqui. Add User to Groups. E agora, esse usuário aqui, o João, ele faz parte desses dois grupos aqui. Access Admin Group e Superpower Group. Quem foi que concedeu ao João o pertencimento a esse grupo Superpower Group? Foi o usuário Roberto, não foi mais o usuário root. O usuário root está bem quietinho aqui, ó. Ele não está fazendo nada nesse momento. Ele está logado numa sessão aqui, mas quem está fazendo bagunça aqui é o Roberto. Então, o Roberto, como ele ganhou acesso administrativo, ele pôde conceder ao João um acesso que o João não tinha ainda, ou o pertencimento, os acessos que fazem parte que estão disponíveis para os usuários que pertencem ao grupo Superpower Group. O João estava nesse aqui e agora ele está nos dois. Beleza? Na próxima aula a gente vai observar aqui como é que a gente gerencia esse lance de grupo, né? A gente vai falar um pouco sobre grupos e sobre policies. É isso.